A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Deus abençoe teu dia. Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe a tua casa em nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti neste dia. Que você seja renovado, fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Que Deus venha falar contigo nesse dia, te dando toda a direção do seu dia, de como agir, de como fazer, de como tomar as suas decisões necessárias para esse dia. Que o seu dia seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amados do Senhor? Quero compartilhar uma palavra do Senhor para cada pessoa nesse dia. Para cada um que está aí se sentindo pressionado, afligido, sufocado. Nós vamos passar, amados, períodos assim, né? Períodos de sofrimento. Como se nós estivéssemos realmente numa prensa, né? Mas hoje o Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor tem uma palavra para nos animar, tá? Para nos animar. Porque muitas vezes nós questionamos a Deus. Por que estamos passando esse processo? Por que eu tenho que passar por isso? Eu acho que eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não te deixou. O Senhor está contigo e Ele vai te ajudar a superar o que você tem que passar. Porque tem coisas, amado, que nós precisamos passar. E não vai ser outra pessoa que vai passar por nós. A vida é uma prova e nós precisamos passar por ela. E precisamos passar por ela aprovados, tá? Então eu quero compartilhar aqui uma palavra que vai nos ajudar a entender melhor o processo da prensa em nossa vida, tá? Você sabe o que é uma prensa? A prensa é algo onde você coloca, é uma ferramenta, né? Onde você coloca algo ali, um fruto, uma matéria, e ali você vai pressionando, apertando ela, que ela vai apertando tanto que vai extrair algo daquele alimento, daquela fruta que você colocou ali naquela prensa, tá? Então a prensa, ela tem essa utilidade, a utilidade de extrair o melhor daquela matéria. Então nós somos o fruto. E a nossa dificuldades, aflições, provas, são a prensa. E muitas vezes nós somos colocados ali naquela prensa para ser extraído de nós o melhor, o que está de melhor dentro de nós, tá? E eu quero compartilhar um exemplo de quem passou por essa prensa. E ele extraiu o melhor dele. O melhor dele foi extraído ali, naquele momento. Eu quero falar do nosso Senhor, Jesus Cristo. Eu quero lembrar o momento em que ele esteve no momento de agonia, antes da sua crucificação, aonde ele estava ali no Monte das Oliveiras, que é também chamado de Getsêmani, né? Getsêmani quer dizer prensa de azeite, local de esmagamento para conseguir o fruto, o suco da fruta. Olha só. Então, Getsêmani é um lugar de esmagamento. E Jesus foi para este lugar.
Olha só, quando Jesus foi batizado, ele recebeu do Espírito, mas ele teve que ir para o deserto. Ele foi para o deserto para ser capacitado. E agora, ele, para ser o sacrifício, concluir o teu sacrifício, ele teve que ir para a prensa, para o Getsêmani, para um lugar de esmagamento, para extrair o que tinha de melhor dentro dele. Olha só. Vamos lá então, vamos ler. Em Lucas 22, verso 39 ao 44, nós vamos estar lendo ele, tá? Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Olha só. Que grande tristeza é essa? Que grande agonia é essa? Para você extrair gotas de sangue, suor de sangue de você, dos seus poros, olha, tem que ser uma agonia mesmo sobrenatural, sabe? Porque é uma dor intensa, algo que nós não estamos ainda passando, mas Jesus passou. Jesus passou por essa prensa. Jesus foi esmagado. Jesus foi como a oliveira, né? Ele foi como a azeitona. Tá? Ele foi como uma azeitona, o fruto da oliveira. Ele é a azeitona. Foi colocado na prensa e ali foi extraído o melhor dele. Jesus precisava de um tempo com o Pai. Jesus sabia o que ele ia passar. E ele então, com tristeza já no coração, ele se coloca de joelho, a sós, e ali ele orava, falando com o Pai, e ele dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice. Tira de mim essa dor. Tira de mim essa agonia. Tira de mim esse peso. Mas todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Deus naquele momento estava calado. Ele estava calado porque ele não queria dizer ao filho: não, eu não posso, eu não vou tirar de você. E ao mesmo tempo, Deus estava calado porque também não era essa o querer ver o filho daquele jeito, sofrer daquele jeito. Ele sabia a dor que estava ali, então Deus precisava ficar calado neste momento. Mas só que o Senhor não o deixou só. O Senhor colocou ali os anjos. Anjos do céu desceram ali naquele momento e estava com Cristo. Estava o confortando. Estava ali com ele. E ele não estava sozinho. Ele estava se sentindo, sim, em casa, pela presença do Pai, pela presença daqueles anjos. E ele sabia que o Pai estava com ele. Mas Jesus continuou a orar. E aí diz que a agonia que ele estava sentindo era tão grande, tão intensa, que o suor dele começou a se transformar em grandes, a palavra diz grandes, não é gotinhas, eram grandes gotas de sangue. E essas gotas
corriam até o chão. Quão grande era o sofrimento do nosso Senhor. Sabe quando você passa pela prensa, vai ser extraído de você o que tem de melhor dentro de você. O que tem dentro de você é o que vai exalar. Quando você aperta ali o fruto, vai sair o que tem de melhor dentro dele. Se ele é bom, vai sair coisa boa. Se ele é ruim, vai sair coisa ruim. E se ele está vazio, não vai sair nada. Não vai ser extraído nada dele. Você já quebrou uma castanha? Quando você bate o martelo, que você quebra aquela castanha, ela abre e você fica tão assim, não tinha nada. Não tinha nada. Sabe, tem pessoas que passam por essa prensa, mas não acontece nada na vida. Sabe por que não acontece? Porque não tem nada dentro dela. Não tem nada para ser exalado. Agora tem pessoas que passam pela prensa da vida, pelo sufocamento, pela aflição, e o que elas fazem é xingar, blasfemar, se virar contra o próximo, formar em seu coração vingança. Ela está exalando o que tem dentro dela. E olha que não é bom o que tem dentro dela. Mas quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do azeite, quando você é colocado nessa prensa, o fruto dessa fruta, o suco dessa fruta vai ser de preciosidade, muita preciosidade. Você sabia que quando a azeitona é colocada na prensa, e eles vão rodando aquela prensa, rodando, apertando aquela prensa, ela vai sair o melhor azeite. O melhor azeite. Isso é maravilhoso. Esse melhor azeite, ele é usado para unção. Ele é usado para ungir. Ele é usado, separado para a melhor utilidade. Ele exala o melhor aroma, o melhor cheiro de azeite. Amados, nós temos que ser como essa azeitona, exalar o melhor para Deus. Jesus estava falando com o Senhor, com o Pai, e ele estava exalando o melhor dele. Porque ele estava dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou aqui me renunciando. Jesus foi o sacrifício, ele foi o cordeiro naquele lugar. Olha, quando você espreme a laranja, vai sair o melhor suco. Se a laranja for boa, se a laranja for sadia, se a laranja for suculenta, se a laranja tiver bastante conteúdo, vai sair muito suco. E esse suco vai encher um copo. E ali você pode beber e saciar a tua sede, desfrutar do melhor daquela fruta. Mas se a laranja for ruim, ela vai extrair um suco podre, que não vai adiantar nada do sofrimento daquela laranja. Vai ter que ser jogado fora. Vai ser tempo perdido. Ninguém vai conseguir beber aquilo lá. Mas se a laranja também for seca, você pode espremer até o bagaço. Sabe, vai sair os pedaços dela junto porque ela está seca. A pessoa que não tem Deus, ela vai se desmanchar, ela vai se destruir no meio de tanto sofrimento. Ela vai se destruir, vai sair pedaço dela junto. Porque ela está vazia, não tem nada, está seca, não dá para se extrair nada dentro dela. Agora, quando você coloca ali uma laranja sadia, uma laranja suculenta, o suco dela é maravilhoso. Tem muitas vitaminas neste suco. Quando nós colocamos também na prensa o trigo e começamos a moer ele vai se tornar em farinha. E a farinha, você vai poder utilizar ela para fazer o pão, para saciar a fome. Vai ser extraído melhor. Mas o joio, por exemplo, o joio você coloca na prensa, ele extrai o melhor dele. Mas o melhor dele
É o veneno. É o veneno, entende? Ele é um conteúdo cheio também, mas ele está cheio de coisa ruim, porque quando é extraído dele, ele só extrai o veneno. Sabe, tem pessoas que é assim, tem pessoas que não estão vazias, elas estão cheias também, mas cheias do quê? Porque quando elas são apertadas, quando elas estão na prova, elas só exalam veneno, elas ferem as pessoas, elas machucam as pessoas, elas exalam o fedor. O fedor. Ela não exala o perfume. Pega uma planta, uma flor. Quando você espreme ela, quando você esmaga ela, ela exala um perfume muito cheiroso. Sabe, um perfume maravilhoso. Amados, o que você está exalando? O que está extraindo de você? Qual o perfume que está saindo de você? Qual o tipo de matéria que está saindo dentro de você? O suco que está saindo de você? O azeite que está saindo de você? Será que isso é bom ou ruim o que está saindo de você? Sabe, quando nós estamos na prensa da nossa vida, nós vamos exalar o que está dentro do nosso coração. Será extraído o que está sendo produzido dentro de você. O que está sendo produzido dentro de você? Do que você está se enchendo, se capacitando? Porque Jesus, quando foi para o deserto, ele foi produzir o suco dentro dele. Ele foi para o deserto porque ele tinha recebido já um azeite que desceu do céu. Ele recebeu o azeite que desceu do céu, que já foi extraído nos céus. E desceu o azeite, caiu no coração dele. E ali ele foi extraído. Ele foi extraído aquele azeite sobre a cabeça dele. E Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi para o deserto. Ele foi para a prova. E ali naquela prova, ele foi capacitado. Ele foi se enchendo, se enchendo, se enchendo cada vez mais. Ele se encheu. Entende? Quando você está no deserto, você se enche de Deus. Você se enche da presença de Deus. É aonde você deve renunciar a você e se encher dele, se encher da capacitação, estudar a palavra, meditar a palavra, declarar a palavra de Deus, começar a colocar tudo isso na tua vida em prática, porque isso vai te enchendo. Mas quando Jesus foi para o Getsemane, chegou a hora de ele renunciar e despejar tudo que ele aprendeu. Ele foi semear agora no Getsemane. Tá? Ele foi ser o sacrifício, agora ele foi expor o sofrimento dele. Então, porque ali de Jesus se extraiu o seu amor, se extraiu o teu imenso amor pela humanidade. Foi exalado dele o cheiro do seu sangue que caía na terra. Ele foi o cordeiro. Sabe quando lá no Antigo Testamento pegava-se o cordeiro e era sacrificado? E ali o sangue era derramado naquele lugar, naquele altar, e ali o fogo queimava e consumia aquele cordeiro. E a palavra de Deus nos diz que a fumaça subia e exalava um cheiro agradável ao Senhor. Oh, glória a Deus! Jesus foi o sacrifício. Foi ali no Getsemane a primeira gota de sangue a ser derramada. O cordeiro já começou a ser sacrificado ali no Getsemane. Porque ali ele começou a ser o sacrifício, ele derramava a gota de sangue. Porque Jesus era um sacrifício, era o cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado. Jesus já tinha passado a prova do deserto. Ele já tinha passado a prova de toda a sua preparação. Agora ele estava se entregando. Então o Getsemane é lugar de entrega. O deserto é lugar de capacitação, mas o Getsemane é lugar de entrega. É você entregar o teu melhor para Deus, é você se sacrificar. Jesus se sacrificou. Ele se sacrificou pela humanidade, ele deu o melhor dele, ele deu o sangue dele, ele extraiu o amor dele, ele extraiu dele o suco que estava dentro dele, que era o sangue. E não era pouco não, porque a palavra do Senhor diz que foram grandes gotas de sangue que eram derramadas no chão, derramadas, escorria no chão, derramada sobre a terra. Oh, glória a Deus! Jesus estava ali derramando o teu sangue como sacrifício. O sofrimento dele era muito, mas ele estava exalando o melhor dele.
o melhor dele em sacrifício. Amados, o que você tem sacrificado para o Senhor? Será que você está no deserto ou você está no Getsemane? Você já verificou isso na tua vida? Será que você está no deserto? Porque os desertos é dolorido, é provas, é aflições, é ali, é onde você também vai começar um preparo, vai sofrer ali, mas é um preparo. Agora o Getsemane é lugar de sacrifício, sabe, é lugar de renúncia, é lugar de renúncia. Porque o deserto, eu vejo assim, o deserto, você vai ter que se alimentar, você vai ter que se nutrir, tá? Se nutrir de Deus, nutrir do Espírito, porque em Mateus 4:4 vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ao mesmo tempo, você se sacrifica, se renuncia, melhor, você no deserto se renuncia para poder se alimentar de Deus. Você renuncia às coisas do mundo. No deserto, você vai estar mostrando para o mundo que você o renuncia, que você não aceita o mundo, que você agora vai viver para Cristo. E ali você começa a sua prova. A prova vem porque você renunciou. A prova na tua vida do deserto vem, o deserto vem, as lições de vida vêm na tua vida porque você renunciou a si mesmo, porque você renunciou o pecado, porque você renunciou o mundo, os prazeres do mundo, os desejos do mundo para começar a se encher de Deus. Você renunciou os manjares do mundo para se alimentar do pão que vem dos céus. E aí você se alimenta, você se enche, você se nutre. Mas haverá um tempo que você vai ter que ir para o Getsemane, que você vai ter que ser o sacrifício vivo. Ali você vai ter que fazer entrega ao Senhor. E ali você vai colocar tudo que você aprendeu no deserto, tudo que você nutriu no deserto, vai ter que exalar de você. Agora, amado, você está na prensa da vida. Ou você serve a Deus ou você não serve. O que está sendo exalado de você? Será que no meio dessa prensa agora, desse sacrifício, você vai voltar para trás? Você vai renunciar a Cristo? Você vai renunciar o sacrifício que Cristo fez por você? Você vai renunciar ao perdão que Jesus te deu? Lá naquela cruz, o Calvário, você vai renunciar à herança que Ele te deu, te transformando em herdeiro e co-herdeiro do Senhor? Você vai renunciar à cura de toda enfermidade que Ele te deu na cruz do Calvário? É no Getsemane que você vai demonstrar que você precisa ter uma intimidade com o Senhor. Jesus foi ao Getsemane para Ele ter intimidade com o Pai, para Ele ter um diálogo, uma conversa com o Senhor. Aí tem muita gente que diz, mas no meio dessa prensa eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou sofrendo, eu estou passando uma amargura e Deus está calado. Aqui não diz que Deus falou com ele. Deus não falou com Jesus. Jesus estava ali sendo consolado pelos anjos. Deus vai enviar pessoas para estar do teu lado. Deus vai enviar pessoas para orar por você, para interceder com você, para te trazer consolo. Deus vai falar com você indiretamente, através de outras pessoas. Mas o Senhor vai permanecer calado. Então, amados, se Deus está calado contigo, saiba que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando a teu favor. Ele vai te enviar socorro. Ele estará ali com você. A presença do Espírito Santo estará com você a todo momento, dizendo, filho, eu estou aqui com você. Filho, eu não te deixei. Aguenta firme, só mais um pouquinho. Porque nós precisamos, amados, exalar o que tem de melhor. Ou será que no meio dessa prensa nós vamos blasfemar contra Deus? Renunciar? Ou será que nós vamos louvar? Adorar o nome santo do Senhor, dar graças ao Senhor, louvar ao Senhor. O que você está fazendo no Getsemane? Você está no Getsemane ou no deserto? Você está passando pela prova, sendo preparado? Ou você está na prova da execução do seu ministério, do teu chamado? Porque existem várias provas, amados. No deserto você é provado para ser capacitado. No Getsemane, você é provado para exalar o que tem dentro de você. Entende? A palavra do Senhor diz que nós temos que ser fontes de água viva.
que de nós tem que exalar o perfume de Cristo, exalar a água viva. Sabe? De nós tem que exalar o melhor. Mas como vamos exalar algo se não temos nada dentro? Se o que temos também não é bom? Mas você precisa descobrir, você está no deserto ou no Getsemane? Você está exalando o melhor perfume ou o fedor? Você está extraindo o melhor azeite de você ou a podridão? O que você tem extraído de dentro de você? O que você tem extraído? Medita nessa palavra, amado. Deixe que o Espírito Santo ministre teu coração. Deixe que o Espírito Santo fale contigo neste momento. Deixe que o Espírito Santo ministre, te convença. Deixe que o Espírito Santo agora te fortaleça. Que o Espírito Santo te renove nesse dia. Que o Espírito Santo ministre a força dentro de você. Que ele possa te encher cada vez mais, te capacitar cada vez mais. E que você venha exalar o melhor assim como Cristo exalou o melhor. Ele exalou as gotas de sangue. O sacrifício ali já foi dado. Foi o começo do sacrifício. Ele foi o sacrifício vivo. E você vai ser o sacrifício vivo? Então verifique. Você está no deserto ou no Getsemane? Deixe que o Espírito Santo fale com você neste momento. Ore ao Senhor neste momento. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu lar. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Deus abençoe. Amém.